Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, quem me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. Eu me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao 16, do versículo 20 a 23. Bom dia, povo amado do Senhor, graça e paz a todos. Que você se encha, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje nós estamos aqui no nosso 5º dia da série Aprendendo com o Rei Davi. Deus tem ministrado tanta coisa ao nosso coração, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a adoração de Davi ali, uma adoração extravagante. Gente, que coisa mais linda! Aquele rei, o rei Davi, escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel, pulava, dançava com todas as suas forças diante do Senhor quando a arca foi trazida de volta a Israel. Davi já havia preparado um lugar para a arca que tinha sido levada lá no tempo do sacerdote ainda Eli, né? E Davi tinha preparado um lugar para a arca. E eles tinham, em algum momento atrás lá, nós vemos que eles tinham tentado trazer, mas da maneira deles, né, num carro de boi, e investigando, procurando ali como Deus tinha deixado ordenado para que fosse trazida a arca. Eles viram, né, que a arca precisava ser trazida pelos levitas, aqueles que eram separados para isso. E Davi fez ali com o povo, com os seus líderes, tudo conforme Deus ordenou que fizesse. E deu certo. Então Davi se alegrou diante de Deus, que ele não era nada. Ele sabia que era pura misericórdia do Senhor, um jovem, um pastor de ovelhas, reinar depois de algum tempo de perseguição do rei Saul. Ele estava reinando. Deus preparou ele. Deus ministrou o coração dele. E a gratidão dele, a alegria dele era tanta diante da arca que ele, com todas as suas forças, ele adorava o Senhor. Mas é interessante que quando a esposa dele, uma das esposas, né, olhou pela janela e viu Davi daquele jeito, ela o desprezou no seu coração. Ela não entendeu a adoração dele. Queridos, quantas vezes nós não entendemos, muitas vezes ministérios, nós não entendemos o chamado de algumas pessoas, às vezes até no culto, né, na adoração, uma pessoa está ali erguendo as mãos e pulando, e às vezes no nosso coração a gente também precisa tomar cuidado para não desprezar, para não
criticar, para não ficar, sabe, zombando no nosso coração daquela pessoa. Para que esse exagero? Para que tudo isso? Nós não sabemos muitas vezes o que aquela pessoa recebeu de Deus, o que Deus fez na vida daquela pessoa, para ela estar ali tão feliz, tão agradecida naquela adoração extravagante. Em Mical, a palavra nos diz que quando Davi voltou para casa, antes dele voltar para casa, ele distribuiu o bolo, distribuiu carne para o povo, distribuiu uva passa, sabe? Foi uma festança. E quando ele voltou para abençoar a sua casa, a mulher dele, a Mical, ela confrontou ele, falou assim: que bonito, hein? Você pulando lá no meio da serva, parecendo um sem vergonha, com aquela roupa de linho pulando e aquela roupa balançando. E a Bíblia diz claramente que ela ficou estéril, porque ela desprezou aquele momento de adoração. Nós precisamos muitas vezes tomar cuidado porque às vezes há áreas da nossa vida que estão estéreis por causa de críticas que nós fizemos a pessoas, a líderes, a pregadores da palavra. Às vezes está alguém, às vezes ministrando a palavra, e a gente despreza no nosso coração, sabe? Às vezes uma pessoa que chegou agora na igreja, a gente fala: onde se viu Deus usar essa pessoa? Como assim? Sabe, queridos? Ninguém recebe aquilo que critica. Às vezes nós podemos ouvir a palavra de Deus, receber uma oração e não, sabe, sair mais vazio do que quando a gente chegou. Sabe por quê? Por causa disso, de crítica, por causa de desprezo, porque a gente não honra, não respeita muitas vezes lideranças, não respeita muitas vezes o chamado da outra pessoa, sabe? Então, nós precisamos ser como Davi, que diante do Senhor se alegrou, que diante do Senhor não teve vergonha de se humilhar. Se for preciso se prostrar, vamos se prostrar. Se for para erguer as mãos, vamos erguer as mãos. Se for para pular, se for para dançar diante do Senhor que nos elegeu em Cristo, que nós não éramos nada, nós não tínhamos direito a nada. Nós estávamos condenados pelo pecado, mas Ele nos salvou. Ele nos levantou do pó, Ele nos levantou da cinza, Ele nos tem dado grandes vitórias, Ele nos tem feito permanecer de pé, tão somente pela graça e misericórdia dEle. Diante dEle, nós precisamos nos alegrar sim e tomar esse cuidado, queridos, para não sermos como Mical, ficar estéril, ficar infértil pelas críticas, pelo desprezo àqueles que são usados por Deus, aqueles que são adoradores do Senhor. Vamos orar? Querido, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós queremos aqui diante da tua presença pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, quantas vezes no nosso coração nós desprezamos as pessoas usadas pelo Senhor, adoradores do Senhor, pessoas, Pai, que talvez são tão agradecidas por tantas coisas que o Senhor fez na vida delas. Não são pessoas perfeitas, mas são servos e servas do Senhor. E nos ajuda a honrar nossos líderes, honrar, Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor, honrar, Pai, honrar missionários, honrar pregadores, honrar pastores, porque, Senhor, às vezes nós queremos apontar o nosso dedo e sabendo que eles vão ter que dar conta diante do Senhor dos seus erros e não diante de nós. Pai, ajuda-nos a sermos abençoadores e não desprezadores, não caluniadores, não, Senhor, aqueles que têm desprezo no coração, porque muitas vezes áreas das nossas vidas podem estar infértil, estéril, por causa que nós desprezamos, nós criticamos, nós falamos mal, nós caluniamos. Perdoa-nos, Deus, limpa o nosso coração, limpa a nossa vida, nossa mente, nossos sentimentos, emoções, restaura áreas da nossa vida. Nós te pedimos por misericórdia e graça nesta manhã, que haja restauração, que haja perdão pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário.
Restaura a nossa vida familiar, restaura a nossa vida espiritual, física, financeira, restaura nossos relacionamentos, que muitas vezes, Senhor, nós demos lugar, Senhor, ao inimigo para agir por causa das nossas atitudes, das nossas palavras diante dos servos e servas do Senhor, que nós muitas vezes não entendemos a maneira de ministrar, a maneira de fazer a tua obra. Ajuda-nos, Deus, por causa do teu amor leal, da tua graça, teu favor, tua misericórdia. Restaura, Senhor, tudo que talvez está estéril, infértil em nossas vidas, em nome de Jesus, e traz, Deus, fertilidade, traz, Deus, frutos, Pai, que sejam para a glória, honra e louvor do teu nome. Muito obrigada, Senhor. E nos ajuda, Espírito Santo, a sermos adoradores do Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, que não estão preocupados com os olhos das pessoas sobre nós, mas que nós venhamos levantar nossas mãos, que nós venhamos pular, dançar, nos alegrar diante do Senhor que nos chamou e nos elegeu em Cristo. Muito obrigado por esse dia. Se a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta empresa, Deus, sobre esta criança, esse ancião, esse adolescente, jovem, este homem, esta mulher, Pai querido, cuida dos teus filhos com teu amor leal. Supre necessidades nesse dia, traz restauração da saúde, milagres, Deus. A pessoa que tem clamado por milagres, que está com uma doença, talvez, Senhor, que aos olhos do médico não tem mais jeito, mas a última palavra é do Senhor. O Senhor é aquele que cura, nós cremos. O Senhor é aquele que transforma, que liberta, que restaura. Oh Deus, nós te adoramos pelos teus feitos nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor com todo o nosso ser, nossa adoração a Ti. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, no nosso 6º dia da série Aprendendo com o Rei Davi. Fiquem com Deus, queridos. Beijo no coração de cada um.